Agora a gente vai falar do agronegócio, porque o Caio Beiral, averiguou pra gente uma situação e traz uma reportagem completa que nos mostra o sofrimento do agronegócio com o aumento de pedidos de recuperação judicial. Com isso, há um acúmulo ali de 20, pelo menos, de bilhões, mais de 20, de bilhões em dívidas reais. Talvez você, Léo, não tem muito a ver comigo, acaba impactando no nosso dia a dia. Veja aí. O processo de recuperação judicial é uma ferramenta com o objetivo de livrar empresas e empresários da temida falência. Recentemente, produtores rurais começaram a ter o direito de abrir esse processo e reerguer a produção com os débitos controlados. Esse advogado, especialista em direito agrário e do agronegócio, explica como que tudo isso funciona na prática. A recuperação judicial é um instituto do direito, que permite ao produtor rural ou à empresa, e aqui a gente equipara os dois, a se reestruturar. É bem literalmente o nome do instituto, recuperação judicial. É uma recuperação, é um fôlego que o produtor tem para se recuperar daquelas dívidas excessivas ou a falta de fluxo de caixa, a falta de lucro que ele precisa ter para se reerguer junto com a justiça. Então é um instituto fenomenal que ajuda sim o produtor rural a ter esse fôlego, a se reestruturar. Isso não significa que ele vai falir ou está falido. Ele está em dificuldade, principalmente no cenário que a gente vê atualmente. Então isso não significa que ele está quebrado, que ele vai fugir com tudo. Na verdade, é a forma mais justa de você encarar a sua dificuldade e pagar os seus credores. Ele não vai passar para ninguém o controle da empresa dele, nem da sua fazenda, nem da sua safra. Na verdade, o administrador judicial entra junto com o juiz para verificar se a recuperação judicial é viável, se ele vai conseguir pagar tudo, se ele vai conseguir seguir o plano de pagamento, se ele está fazendo tudo certinho, se não há desvio, se não há fraude. Então, o administrador judicial, apesar de ter esse nome administrador, ele só administra o processo. Ele é um braço direito do juiz. Porque às vezes o juiz não tem essa qualificação para fazer isso. Então, o administrador judicial auxilia o juiz a saber se aquele processo está indo bem, se aquela empresa tem fôlego para se recuperar, e é somente isso. Ele não vai perder o controle, ele não vai deixar de plantar, ele não vai deixar de tomar as decisões necessárias, mas ele vai ter alguém do lado da justiça dele para saber se está tudo sendo cumprido de acordo com a lei. Nunca se viu tantos processos de recuperação judicial no agro como agora. Empresas de soja, café, etanol e agricultura irrigada somam juntas mais de 15 bilhões de reais em dívidas. E isso falando somente das 10 maiores empresas do agro no Brasil. Dados da Serasa apontam que os pedidos de recuperação judicial no agronegócio subiram 56% em 2025. Foram mais de 1.900 registros em todo o Brasil, o maior volume desde o ano de 2021. Segundo o Dr. Luca, muitos produtores rurais sentem medo e até vergonha de abrirem um processo de recuperação judicial, mas o olhar precisa ser diferente. Esse é um principal desafio que a gente tem hoje no cenário da recuperação judicial, é convencer o produtor a entrar em recuperação judicial. Porque eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil você assumir para a sociedade que você está em dificuldade. Ninguém quer passar por dificuldade. Mas essa dificuldade tem sido criada por um efeito cascata, como você disse. Às vezes uma grande empresa entra em recuperação, o produtor tem ali que receber dessa empresa e não recebe, precisa desse dinheiro para fazer a próxima safra. Às vezes o crédito dele já está limitado com o banco. Então, isso é uma bola de neve, sem falar dos outros fatores geopolíticos, troca de governo, excesso, falta de chuva. Então, esse é o principal desafio que a gente tem. E, na verdade, o produtor rural precisa entender que esse é uma ferramenta que ele tem para se recuperar. Veja você, é melhor você sofrer com a vergonha ou você perder tudo para os seus credores sem tentar se reerguer. Às vezes, uma história que ele tem de família, fazenda que ele comprou ou herdou da família dele, uma grande história no campo, às vezes vai se perder por ele não tomar essa decisão. E a recuperação judicial é uma das ferramentas, não existe só ela. Ele pode se antecipar com outros tipos de negociações, prolongamento de dívidas, renegociações, e tudo isso é auxiliado por um advogado especialista. Bom, a gente segue acompanhando, tudo que mexe também com a economia do nosso estado. Agora